de forma ineficaz. Mas é preciso que a defesa traga para Vossas Excelências o entendimento dela, para que Vossas Excelências possam fazer um julgamento justo, porque a gente não pode escutar só uma parte, a gente tem que escutar as duas partes. E eu estou tranquilo aqui, sabe por quê? Porque eu venho aqui defender Roberto Pimpa, com base no depoimento que ele deu em plenário do Tribunal do Júri, que Vossas Excelências viram, sem titubear, e um depoimento verdadeiro. Veja uma tranquilidade deste advogado. E eu vou rebater para Vossas Excelências todas as nuances da acusação. Porque quem tem a obrigação de provar é a acusação. Agora, o que me chamou a atenção, principalmente no que diz respeito à sustentação das qualificadoras que foram sustentadas aqui, Excelências, é que, apesar de Vossas Excelências não terem, seu André, qualquer obrigação de saber de direito penal, o doutor promotor sabe. O doutor assistente de acusação também sabe. Vocês viram a competência dos dois aqui no plenário do Tribunal do Júri. E eu duvido que em suas defesas o caro colega não conteste, no mínimo, essas qualificadoras que estão presentes na denúncia. Primeiramente, a do motivo fútil. Depois, a do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Doutor, isso está começando pelo final? Pode ser. Estou começando pelo final. Mas eu vou usar muito das palavras do caro colega e do todo promotor de justiça para mostrar para Vossas Excelências a visão da defesa, que não se divorcia do processo, não se divorcia da palavra de Pimpa em plenário hoje perante Vossas Excelências. Ele mentiu. Vossas Excelências viram a pureza e a claridade do que Pimpa disse perante Vossas Excelências. Em nenhum momento, mesmo sem poder reperguntar, o Ministério Público e a acusação usaram o depoimento de Pimpa aqui no plenário para pedir a condenação dele. Por quê? Porque o depoimento de Pimpa, o que aconteceu naquele dia, dentro da casa de Pimpa, é um caso clássico de legítima defesa. Se não fosse, porque a acusação ia trazer em plenário? Como é que a acusação ia adivinhar a tese da defesa antes da defesa falar? Vossas Excelências pensam ou imaginam que eu coloquei no processo até o dia de hoje que a tese era de legítima defesa? Não, mas o doutor sabe, o doutor faz defesa. O Ministério Público também imagina o que a gente vai trazer. E por que eles acertaram que a tese era de legítima defesa? Porque não sou eu que crio a tese. A tese que se amolda juridicamente ao que aconteceu no fato foi o que Pimpa disse. A legítima defesa era clara no Código Penal. Ela exclui a ilicitude, Excelências. O fato que era definido como crime deixa de ser crime. Mas é porque a lei quer perdoar uma pessoa que cometeu um crime? Não, Excelências, é porque o direito penal assegura o direito de se defender, o instinto do ser humano e de qualquer animal, seja racional ou irracional, de se defender, Excelências. Já imaginou, seu Ricardo, nós vivêssemos em sociedade sem o direito de podermos nos defender? Já imaginou, seu André? Já imaginou, dona Amanda? É um direito natural, inalienável, imprescritível e que todo ser humano que tem dentro de si o direito de se defender. E esse direito, ele é instinto, ele não é razão, ele é instinto. Alguém vem para me agredir, eu me sinto numa situação de iminente agressão, de injusta agressão, o direito me dá a condição de defesa. É um direito natural.
Então, excelências, o que a defesa vem trazer para vossas excelências não é um absurdo, não. Eu não estou criando aqui uma faca debaixo de um jornal, como se fazia antigamente, não. Eu estou nessa labuta há quase 30 anos. Quantos e quantos júris eu participei também nesta comarca de Cearó? Eu vou tentar construir uma arma. Não, excelências. Quem mostrou a arma foi o Dr. Michel. A fotografia, a vossas excelências. Quem mostrou foi a própria acusação. É indiscutível que existia uma arma no local. E essa arma não era de Pimpa. Essa arma era de Davi. E foi Pimpa, imaginem, excelências, que deu ela de presente a Davi. Como deu uma camisa também, no mesmo dia, dentro da casa dele, que sequer podia escutar uma música. Então, excelências, essa questão de tentar criminalizar Davi para tentar absolver Pimpa, a gente não precisa. Basta que vossas excelências façam um julgamento imparcial. Porque foi dito aqui, para vossas excelências, que o Ministério Público é imparcial, a acusação é imparcial. Não, excelências. O Ministério Público é parcial. O Ministério Público aqui é parte. O Ministério Público aqui representa o Estado da acusação. Quem representa a sociedade são vossas excelências. Quem são imparciais aqui são vossas excelências. E mais ninguém. Porque, em que pese a presença e a presidência do Dr. Guilherme, ele está aqui apenas para presidir a sessão. Mas os julgadores são vossas excelências e mais ninguém. A imparcialidade aqui é a qualidade de vossas excelências. E qual é a maior qualidade de um juiz? A imparcialidade. Eu posso entrar aqui em Cearó, pela casa do povo, pensando em condenar alguém, ou pensando em absolver alguém, sem escutar o processo, sem analisar o que foi produzido aqui perante vossas excelências. Não, excelências. Vossas excelências hoje, quando chegaram aqui, na Câmara de Vereadores de Cearó, vossas excelências estavam parecendo ainda sorteados. Vossas excelências não sabiam, até o momento em que seus nomes foram sorteados, que vossas excelências iam se tornar os juízes deste caso e deste fato. Imagine o tamanho da missão de vossas excelências hoje. A responsabilidade de vossas excelências hoje. De reconhecer ou não que um cidadão como vossas excelências, dentro da sua própria casa, tenha ou não o direito de defender a sua vida. Dentro da sua casa, seu Raimundo. Você imagina acontecer o que aconteceu com Pimpa? Vossa Excelência abrir a sua casa para que o amigo usasse ela como motel, como bar, como se fosse o dono, e ainda lhe desrespeitasse dentro da sua própria casa. E chegasse ao cúmulo de armado com um canivete dado por você. E atentar contra a sua própria vida. Eu estou criminalizando, dizendo que Davi possuía antecedentes criminais ou deixou de responder processo. Não, excelências, porque a gente não está aqui para julgar isso. Eu também não estou aqui para julgar, seu Geraldo, o senhor. Porque eu não sou de Ceará, mas eu sei que quando foram feitas algumas perguntas a Vossa Excelência, ao senhor, na presença de Vossas Excelências, os nomes que foram citados ali, que são partes adversas em processos contra o seu Geraldo, são todas pessoas ligadas à política municipal. São todas pessoas ligadas à política municipal. E a gente sabe que uma cidade pequena
em época de eleição, tem isso. Discussão, TCO. É isso que tem lá contra o senhor. O senhor não é um bandido, não, eu sei disso. Eu não vou dizer que todo mundo, como se diz aqui em Ceará, era bolinha de ouro, não, essa situação. Eu vou dizer que Pimpa era bolinha de ouro. Se ele andava com Davi, Davi andava com Pimpa. E todo mundo sabia que essas confusões aconteciam, mas nunca tinha chegado numa situação como essa. Vossas Excelências conhecem mais da realidade do que todos nós. Por isso que o Tribunal do Júri é o juiz natural para julgar crimes contra a vida. E é a própria Constituição que garante isso. Por quê? Porque quem está sendo acusado vai ser julgado pelos seus pares, pelos seus conterrâneos, por quem mais conhece da causa, por quem mais conhece da realidade. E Vossas Excelências devem ter ouvido mais do que eu e do que todos que estão aqui de fora sobre a pessoa de Davi, sobre a pessoa de Pimpa. Agora, a gente tem que levar em consideração que o que aconteceu naquele dia não foi dentro da casa de Davi. Não foi Pimpa que portava um canivete presenteado por Davi e depois da discussão que eles tiveram, depois de ter derrubado Pimpa e Gamesa por cima, se levantou